Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje estamos iniciando uma nova semana de oração. Nesta semana nós vamos meditar que em Jesus chega até nós o reino do Pai. Como Ele mesmo nos ensinou no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Esse reino vem a nós na pessoa de Jesus. Jesus traz para nós o reino de Deus. Vamos nos preparar então para a nossa oração, fazendo a nossa entrega, Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam ordenadas ao vosso maior serviço e ao vosso louvor. Amém. No dia de hoje, nós pedimos a graça de perceber em quais áreas da nossa vida precisamos de conversão a Jesus Cristo e ao reino do Pai. Em quais áreas da minha vida eu preciso de conversão? Em quais áreas da minha vida o reino de Deus ainda precisa atingir? Então é isso que nós queremos meditar, é isso que nós queremos seguir nesta semana. E no dia de hoje vamos meditar Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43. Mateus 13, 24 a 43. O roteiro atualizado já foi publicado no grupo, então se alguém pegou o roteiro anterior, tem um errinho no evangelho de hoje, mas já foi publicado corrigido. Então é só pegar o último arquivo que já vai estar lá corrigido. Mateus 13, 24 a 43, que é o evangelho de hoje. Jesus contou-lhes outra parábola. O reinado de Deus é como um homem que semeou semente boa em seu campo. Enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo foi e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando as hastes cresceram e começaram a granar, descobriu-se o joio. Os servos foram e disseram ao dono: Senhor, não semeaste semente boa em teu campo? De onde vem o joio? Respondeu-lhe: o inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: queres então que o recolhamos? Jesus respondeu: não, porque ao recolhê-lo, arrancareis com ele o trigo. Deixai que cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ceifa, direi aos ceifadores: recolhei primeiro o joio, atai-o em feixes e lançai-o ao fogo. O trigo colocai-o em meu celeiro. Contou-lhes outra parábola. O reinado de Deus se parece como um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É a menor de todas as sementes, contudo, quando cresce, é mais alto que outras hortaliças. Torna-se uma árvore, vêm os pássaros e se aninham os seus ramos. Contou-lhes então outra parábola. O reino de Deus se parece com um fermento. Uma mulher o toma, o mistura com 3 medidas de massa, até que tudo fermente. Tudo isso Jesus explicou à multidão com parábolas. E sem parábolas não lhes explicou nada. Assim se cumpriu o que anunciou o profeta. Vou abrir a boca pronunciando as parábolas, proferindo coisas ocultas desde a criação do mundo. Depois, despedindo a multidão, entrou em casa. Os discípulos foram e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeou a semente boa é este homem. O campo é o mundo. A boa semente são cidadãos do reino. O joio são os súditos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio e se lança ao fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos para que recolham em seu reino todos os escândalos dos malfeitores e os lançarão no forno de fogo. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos brilharão como o sol. Quem tiver ouvidos, escute. Palavra da salvação. Nesse evangelho de hoje, que é um evangelho longo, nós vimos as parábolas do reino.
Jesus já tinha falado de uma das parábolas do reino no domingo passado, quando ele falava ali da semente e dos terrenos. Hoje ele está falando, sobretudo, do joio e do trigo. E vai comparando o reino de Deus. Ele compara o reino de Deus com o grão de mostarda e compara o reino de Deus com o fermento. Primeiro, entender o que é o joio e o que é o trigo. O joio e o trigo representam as condições da vida. Deus semeia sempre semente boa. No domingo passado nós vimos isso. A semente é sempre boa, ela sempre dá frutos. O problema é o terreno. Mas existe uma semente má no meio do joio, que não é o pai que semeia. E muitas vezes essa semente ela entra no nosso coração. Do mesmo jeito que o nosso coração recebe a semente boa da palavra, o nosso coração também recebe, a semente ruim, que não é o pai que semeia, mas que é o mundo que semeia, que é o mal que semeia, que no Evangelho diz que é o demônio que semeia. Esse joio ele cresce junto com o trigo, só que o pai não se engana e os ceifadores, os anjos, no final vão recolher apenas o trigo. O problema é que a gente não pode se misturar. A gente não pode misturar a semente boa com a semente má. E não pode achar que a semente má, que foi semeada junto com o trigo, ela, apesar de parecer trigo, ela é trigo. O reino de Deus é o mundo que está aí. E em primeiro lugar a gente precisa discernir, no meio do mundo, no meio da vida, o que é a semente boa, que é o trigo, e o que não é a semente boa, que se parece trigo, mas não é. O trigo faz a Eucaristia, faz o corpo de Cristo, o pão. O joio não faz isso. Aqui está uma chave para a gente interpretar. Aquilo que permite comunhão, aquilo que permite Eucaristia, é sempre o trigo. Aquilo que permite amor, aquilo que permite caridade, é sempre o trigo. Mas aquilo que não vai dar trigo, que não vai dar pão, não pode ser confundido com pão, não pode ser confundido com trigo. O reino de Deus é o mundo e nós estamos nesse mundo. E nós precisamos discernir bem o que é a semente do reino do que não é a semente do reino. E para fazer isso, Jesus conta outras duas parábolas. Ele conta a parábola do joio, a parábola eu me perdi aqui, só um instante. Ele conta a parábola do grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? Naquela época era menor das hortaliças, mas depois crescia muito. O reino de Deus é isso, é algo pequenininho, é algo que começa pequeno, mas que vai crescer em nós. O mundo apresenta as coisas grandes, as coisas ricas, as coisas poderosas. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus está sempre nas pequenas coisas, como o grão de mostarda. E o reino de Deus também é como o fermento. Ele está no meio das coisas. Mas depois ele faz com que tudo fermente. Se você não coloca o fermento no pão, o pão não cresce. No bolo, o bolo não cresce. O que vai fazer o bolo crescer e ser bolo é o fermento. Junto com os outros ingredientes, mas o fermento é essencial. Assim é o reino de Deus. Se você não tem o fermento do reino de Deus, as coisas não dão certo. A nossa vida também é assim. E no final, o Evangelho nos traz a ideia de que no reino de Deus os justos brilharão como o sol. Ou seja, os justos têm uma luz, eles brilham com uma luz. É isso que faz com que a gente possa discernir entre o que é do reino e o que não é do reino. O reino de Deus é aquilo que só brilha no final. No mundo a gente vê muita gente brilhando e muita coisa brilhando, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus só brilha no final. Vamos trazer esse evangelho para a nossa vida. Como eu tenho buscado discernir o que é do reino e daquilo que não é do reino. Como eu tenho buscado as coisas pequenas que são do reino. Como eu tenho buscado fermentar o mundo com
aquilo que é do reino. Vamos trazer essa palavra para a nossa vida, vamos rezar, conversar com Deus com muita clareza sobre dentro de mim o que é joio, dentro de mim o que eu preciso lançar fora, dentro de mim o que ainda não é o fermento do reino, dentro de mim o que ainda não é a luz do reino. Vamos conversar com Deus e pedir que Ele, com seu Espírito, tire de nós aquilo que não pertence ao reino. Não esqueça de anotar tudo no seu caderno. Reze. Comece sua oração agora. Tenha um bom dia de oração. Shalom do Pai para você.